Fala madridistas, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Fazendo mais um vídeo aqui, tá? Respondendo a caixinha de perguntas que abrimos lá no Instagram essa semana, tá? É, Vou dar. Só tenho uns recadinhos básicos pra vocês antes, tá? Nós da Máfia Merengue fechamos uma parceria aí com a loja de camisas chamada Trivela, tá? Tô aqui até com uma camiseta do Real Madrid. Essa daqui, né, é a terceira da temporada da La Décima, de 13 e 14. Então, se você quiser comprar uma camiseta do Real Madrid ou de qualquer outro clube, desde eu vou pedir para que seja proibido usar o cupom Máfia Merengue para comprar a camisa do Farsa, tá? Mas se vocês quiserem comprar uma camisa lá, só entrar lá. Vou deixar o link aqui com vocês com o cupom Máfia Merengue, tá na loja Trivela, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, antes de tudo, também pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like no vídeo, tá? E deixarem um comentário aí se vocês concordam ou não, tá bom? E vamos lá partir para as perguntas, tá? Partindo aí para a primeira pergunta, tá? O que você achou do Ancelotti na seleção? Assim, para a seleção é boa, tá? Eu acho que é muito bom a contratação do Ancelotti na seleção. Já tem vindo bem ali em relacionamento com os brasileiros, principalmente com o Vini, que tem a tendência a ser o melhor jogador da seleção brasileira nos próximos anos. Mas para falar, eu acho que o Ancelotti é esse perfil mesmo, né, de seleção daqui para frente, até porque já tá para se aposentar, ele mesmo já falou que depois do Real Madrid ele iria se aposentar, só que apareceu a oportunidade agora da seleção brasileira. Eu acho muito bom. Eu acho que ele também pensa um pouco na seleção brasileira. Pô, cara, vou passar lá no Brasil treinando seleção, menos desgaste. Eu imagino que ele não tenha noção ainda da pressão que vai ser, mas ele deve estar pensando que ele vai curtir no Rio de Janeiro, sabe? Ficar na praia. Ele já tem esse estilo de vida um pouco mais boêmio, mas não imagino que tá, eu não acho que ele imagina o tamanho da pressão que vai ser. Quando ele perceber, acho que ele vai dar um pouquinho da quebrada partindo aí para quando ele perceber o tamanho da pressão que é, eu acho que ele vai dar uma brochadinha, assim, sabe? Que ele acha que ele deve imaginar que deve ser talvez como uma seleção europeia, né? Tranquilo ali, sem pressão. Quando ele vê a pressão que vai ser, ele vai sair um pouco ali da zona de conforto que ele deve estar imaginando. Mas assim, ele vai ficar no Rio de Janeiro, vai curtir pro final de carreira dele, isso é excelente. Mas agora pro Real Madrid eu acho isso péssimo, porque qualquer resultado assim meio ruim que ele tiver, já vai vir aquela pressão, e a seleção brasileira lá? É porque não sei se vocês acompanham jornais espanhóis, por exemplo, assim, a mídia espanhola não está noticiando esse acerto do Ancelotti com a seleção tanto com tanta convicção assim e já associando tanto o Ancelotti à seleção. Eles falam meio no tom de interesse da seleção brasileira quando o Ancelotti sair do Real Madrid. Então, não caíram muito a ficha assim para eles ainda, como já aqui pra gente aqui no Brasil, né? Então tá esse empecilho ainda. Ele percebeu o tamanho, como não tem essa ideia ainda lá na Espanha ainda de que o Ancelotti já assim, já está contratado pelo Brasil, até porque ele não pode assinar o contrato ainda, porque ele ainda tem um ano de contrato, só poderia assinar um pré-contrato em tese com 6 meses. Não sei se essa regra também vale para treinador, mas acho que sim, tá? Não é só para jogador, não. Então, e aí, pro Real Madrid, cara, quando assim, perdeu 2, 3 jogos, o Ancelotti já lá, no, pensando no Brasil, sabe? Então vai ficar muito nessa história, vai ser ruim pro Ancelotti, eu acho que é ruim pro Real Madrid isso também. Vai e pode desgastar a relação dele com o Real Madrid, sabe? E também fica a questão, e se ele for bem e o Florentino querer oferecer mais tempo de contrato para ele, ele vai recusar? Não sei, entendeu? O Ancelotti é um treinador que tem muito boa relação com os jogadores. A primeira passagem dele, eu defendi a permanência dele até quando foi eliminado para a Juventus e perdeu o título da La Liga. Eu não queria que ele tivesse saído, mas o Florentino demitiu. Agora vamos ver o que acontece. Agora, partindo aí para a segunda pergunta, tá? E como viu essa relação do Brasil com o Diniz antes do Ancelotti? Cara, assim, será que a CBF já pensa no Diniz com um projeto talvez de futuro, assim, quando o Ancelotti sair, depois da Copa de 24, o Diniz já assumir, sabe? Se for esse pensamento, eu acho até bom pro Diniz pegar um pouco essa experiência, porque o pior problema do Diniz, eu acho que é a relação dele com os jogadores, questão de entendimento tático, técnico, assim, como treinador, assim, do futebol. Eu acho que isso a gente nem questiona ele, eu acho que o problema maior dele mesmo o dia a dia ali, questão de relacionamento com um jogador, né? O relacionamento interpessoal dele é muito ruim. Posso falar isso por experiência própria, porque eu nunca fui dirigido pelo Diniz, mas eu já tive amigos e já vi o Diniz atuando na beira do campo na época que eu joguei futebol de base. Sempre foi muito ruim, assim, a forma como ele trata os jogadores. E, assim, amigos meus, como eu falei, que já foram treinados pelo Diniz, falavam que ele era muito ruim, assim, de tratamento, sabe? Assim, deixava alguns jogadores muito para baixo.
E teve um momento que ficou emblemático, assim, na passagem do Diniz pelo São Paulo, da forma que ele tratou o Tietê, né? Então já dá pra perceber, e talvez ele tenha esse contato com o Ancelotti, que é um cara de grupo ali excelente. Todo jogador que é treinado pelo Ancelotti sempre fala muito bem dele. Então, basta, eu acho que pro Diniz pode ser bom, isso positivo na carreira dele, pra ele melhorar esse aspecto do trabalho, porque o trabalho do treinador não é só ficar ali na beira do campo e mandar o jogador fazer funções, né? Tem esse relacionamento ali também, que é importante. E, então eu acho que isso pode ser muito bom pro Diniz e pra seleção brasileira, claro, mas, mas será que o Ancelotti também já vai ser visto, tipo, ah, ó, tem um cara aí que já vai pegar sua cadeira, e se o Ancelotti quiser permanecer na seleção também, então tem vários pontos, assim, sabe? Pede desculpas aí, mencionei do Ancelotti antes, mas só mencionei do Ancelotti antes, tá? Porque ele, agora em tese posso dizer, porque o presidente da CBF falou, né, que ele foi realmente contratado pela CBF, já tá tudo acordado para 2024. Então só por isso que eu falei. Tinha outras perguntas antes do Ancelotti, mas eu não queria falar, porque em tese não tinha nada oficial ainda, entendeu? Mas agora seguir aqui para a próxima pergunta, tá? Quem mandou foi o Douglas Underline Gomes X. Quem seria ou será o melhor substituto para o Ancelotti? Eu já falei isso em vídeos anteriores. Na minha opinião, um nome excelente seria o Klopp, mas pela forma como o Real Madrid atua, né, tem atuado aí com outros treinadores, eu acho que é bem capaz de ser o Raul, tá? Então, talvez seria até legal se, como em tese então, o Ancelotti está acertado para ir para a seleção brasileira, né, trazer o Raul para ser técnico ali junto da comissão diretiva e consequentemente assumir 2020. E aí tá seguindo para a próxima pergunta do Black Underline Rose 2756. Quais jogadores do Castilha você convocaria para a pré-temporada do Real Madrid? Eu já falei isso até com algumas pessoas lá na DM do Instagram, que mandam lá perguntando, por que não recebem tantos minutos e tal? Porque o treinador não aproveita. Eu falava, o Zidane aproveitou, porque o Zidane treinou algum deles e tudo mais. Então o Zidane tem uma boa relação assim com o time do Castilha. Mas eu acho que o principal motivo deles não ganharem tantos minutos com o time principal é porque eles jogam numa divisão muito baixa, sabe? A terceira divisão espanhola não é tão boa assim. Se eles subissem para a segunda, né, quando estava tendo agora os playoffs contra o Odense, eles iam disputar um nível próximo da La Liga, né, próximo do profissional. Então acho que isso ia ser benéfico para eles, que isso ia auxiliar eles a mostrarem o futebol deles num nível mais próximo do que a gente disputa no dia a dia ali, né, diariamente. E assim, em razão deles não terem muitos minutos já, por conta deles eu achar que eles disputam uma liga de um nível tão inferior assim, e aí isso meio que não dá chancela para eles disputarem minutos no profissional. Mas, dito isso, quem pode fazer parte, eu acho que o Álvaro vai fazer parte, até porque já tem minutos de desempenho um bom futebol, embora não jogou bem os playoffs. O Gonzalo, que é um lateral, jogou de lateral direito, mas ele é meio que ponta direita num time sub-17, ele jogou pelo Castilho, ele jogou bem, gosto dele. O Rafa Marinho eu gosto. Tem o Mário Martin, Mário Martin, é o camisa 5 do Castilha, já teve minutos no profissional, acho que ele pode jogar pré-temporada. E o José Luiz, goleiro. Acho que são esses assim os principais que eu vejo. E assim, partindo aí para a próxima pergunta, tá, pessoal? Louis com Z underline 4991. O Arda Güler é um jogador de potencial pro futuro, ou pode ser um reserva de luxo? Pra ser bem sincero, assim, eu vi poucos lances do Arda Güler. Falei na semana passada que eu não tinha visto ele jogar, não vi, mas durante essa semana eu consumi o máximo de vídeos e highlights que tem dele no YouTube para poder trazer um pouco de opinião para vocês. Falam aí que ele é um meia, que lembra o Ozil. Ele lembra o Ozil na forma de se movimentar, mas o estilo de jogo dele é completamente diferente. O estilo de jogo dele, inclusive até na forma dele de se movimentar assim um pouco, de jogar meio com os braços mais abertos assim, ele me lembrou o Rafinha, que tá no Farsa. E o estilo de jogo dele é um pouco do Rafinha assim, talvez sem tanto menos drible ali assim, sabe? Sem tanta pedalada, sem tanto isso, mas ele tem esse aspecto de ponta. Então, eu acho que o Arda Güler ele tem esse aspecto meio de ponta, sabe? Assim, de ser um jogador ponta. Ele não tem uma finalização tão boa quanto a do Asensio. Em tese, ele tem um estilo bem do Asensio, assim, sabe? De conduzir mais a bola. Ele não é absurdamente veloz, ele é veloz até, mas não tanto. Então, ele lembra o Asensio nisso.
Ele não finaliza tão bem contra o Asensio, ele tem um passe um pouco melhor, mas eu acho que ele é mesmo assim, lembra muito o Asensio mais de conduzir bola, sabe? O Asensio tem essa característica de conduzir a bola ali por 10, 20 metros, 10, 20, talvez uns 20, 30 metros assim, de talvez achar um drible ali, passar tentar driblar dois, três jogadores ali. Nada que nem o Vinícius Júnior faz, sabe? Pedala, dá um elástico, um chapéu, uma carretilha. Não nesse estilo. Mesmo de conduzir na bola, corta um, corta dois, ele tem mais esse estilo. Então, eu acho que ele tem um. A briga pela ponta direita vai ser legal, ele e o Rodrigo, né? Só isso que eu tenho pra dizer e esperar. Então, eu acho que o Ar. Partindo aí pra próxima pergunta, tá, pessoal? ADM, acha que. Desculpa, a pergunta é do João, underline Gustavo, duas vezes com a letra T, 15. ADM, acha que o Ada Güler vai ter um bom futuro dentre os meio-campistas do Real Madrid? Assim, é uma boa pergunta, mas ele, como eu acabei de falar anteriormente, ele não é meio-campista, eu vejo mais ele como ponta. Então, dentre os meio-campistas, eu acho que ele não vai ter futuro no Real Madrid. Claro, ele tem uma característica meio ali de meia direita, sabe? Ele joga muito pelas pontas, ele gosta de jogar pelas pontas, como eu falei, a característica dele é de conduzir bola, driblar. Não é excelente finalizador, torcer aí pra ele evoluir assim como o Vini. Assim, se puder fazer uma comparação mesmo assim, ele lembra muito o Vini no começo de carreira, sabe? Um jogador, um ponta driblador que não é de tanto drible assim de improviso, como elástico, pedalada, sim de parte para cima, até arrancada e que não tem tanta boa finalização. Então acho que é isso. O Eric Underline Vicente, duas vezes com a letra T. Eu tenho a impressão que o Eric sempre manda pergunta aqui, tá? Porque provavelmente as perguntas dele sempre são interessantes. O que acha que o Real Madrid vai fazer com o Reinier? Cara, parece que ele renovou o empréstimo com o Girona, né? Ou seja, ele vai permanecer no Girona mais uma temporada. Cara, assim, olhando pro futebol do Reinier, hoje ele não tem minutos talvez nem no Castilha. Porque a posição dele não existe no Castilha. E talvez se ele for querer recuar ali pro meio campo, eu não vejo o Doutor nem o Mário Martin saindo do time do meio campo para ele. Mas ele pode jogar no estilo do Aribas. Não, o Aribas joga aberto pelo lado, cara, no Castilha. E centroavante tem o Álvaro e o Iker Bravo. Então ele não tem menos nem no Castilha, talvez. Então, como eu falei aí, né, eu acho que ele não tem espaços hoje, talvez nem no Castilha. Então, não vejo que ele vai ser aproveitado no time principal. E como eu tinha falado, últimas notícias que, se eu não me engano, ele teve o contrato renovado de empréstimo com o Girona. Então acho que ele vai permanecer lá no Girona mais uma temporada. Então é isso, né? Torcer para ele ir bem no Girona de novo, porque senão acho que o Real Madrid não renova o contrato dele, né? Se eu não me engano, o contrato dele deve acabar por volta de 2025. Ou seja, deve ter mais uma ou duas temporadas. Não acho que hoje o contrato dele pelo Real Madrid não seria renovado. Então torcer aí pra ele, porque, cara, se ele for bem, ele vai ajudar o Real Madrid. É um jogador diferente que hoje a gente não tem no elenco, né? Esse meio que meio atacante, assim, forte, né? Pode jogar de centroavante, pode brigar dentro da área, então a gente não tem, então torcer. Mais uma pergunta aí do Eric, tá? Como acha que será a chegada do Endrick? Acha que ele já vai ter espaço no time principal de cara? Cara, é bem curioso esse caso do Endrick, porque assim, ele acho que tem 16 anos ainda, né? Cara, você vê uns lances dele agora contra o Clássico, contra o São Paulo, assim, absurdo. O moleque é um tanque de guerra já com 16 anos. Fazer um meio comparativo, mas claro, são diferentes. Até porque o jogador que eu vou falar já é mais velho. E já joga até joga profissionalmente, assim como o Endrick, né? Mas não sei se vocês acompanham a NBA, mas o Scottie Henderson, que foi draftado agora pelo Portland. Cara, o moleque tem 19 anos e é um tanque de guerra, né? Beleza que é esporte diferente, jogador de basquete, o outro é. Mas o moleque já chega com o corpo pronto, assim, pra jogar na NBA. E o Endrick já tem um corpo pronto pra jogar na Europa, sabe? A única coisa do Endrick mesmo é esse amadurecimento, assim como aconteceu com o Vini. Né? O Endrick é absurdo. Então, né? Mas só que a questão do Endrick vai muito de encontro já com o atual momento do time, que é o seguinte: a gente precisa de um centroavante titular hoje. Vai ser o Mbappé? Na minha opinião, não é esse cara para ser centroavante. Não é o Mbappé. Na minha opinião, teria que ser o Kane. E aí, se fosse o Kane, quando o Endrick viesse, ele já teria espaço, sim, como reserva do Kane. Mas também tem o Álvaro. Vai disputar a posição com o Endrick, tenho certeza, no futuro do Real Madrid, se o Real Madrid souber aproveitar o Álvaro também, porque o Álvaro é muito, muito, muito bom.
Assim como o Endrick também é muito bom. Então eu acho que o Endrick tem esse problema que é esse momento agora do Real Madrid. Como que o Real Madrid vai fazer isso? Vai contratar um centroavante que vai durar por anos, talvez o Mbappé, que não, na minha opinião não pode ser centroavante, ou vai contratar o Kane. Se for o Kane, eu acho que o Endrick quando chegar já vai ter espaço sim. Mas se for o Mbappé, aí prejudica, né? Porque o Mbappé é titular por muito tempo. Mas aí, se o Mbappé realmente vier e for ocupar essa posição de centroavante, vai tirar muito espaço do Endrick, né? Porque, na minha opinião, se o Endrick for para ser um centroavante, ele é uma característica diferente da do Álvaro, porque ele é mais baixo, mais veloz. O Álvaro tem essa característica mais de ser mais referência ali, de não quero fazer as comparações, tá? Mas é como, mas talvez vocês entendam um pouco o paralelo que eu queira fazer. O Álvaro é meio como se tivesse uma característica meio do meio do Ibrahimovic, assim, sabe, mais finalizador, sem tanto armar o jogo. E o Endrick uma posição ali meio que lembra assim um pouco o Agüero, sabe, assim, em função de ser mais, consegue ser um pouco mais ali da área, mas que a principal função é correr em velocidade e passar, ultrapassar zagueiros, assim, sabe? Meio que assim. Pô, pessoal, isso daí, tá? Respondi o máximo de perguntas possíveis aí, tá bom? Queria pedir desculpas, porque infelizmente não é possível responder todas, tá? A gente seleciona algumas aí. E como foi a semana do Arda, então teve muita pergunta do Ada Guller, né? Peço desculpas aí se eu não respondi todo mundo. Pedi pra vocês se inscreverem, tá? Deixarem um like. Deixem um comentário aí com a opinião de vocês, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Como eu falei, já a gente vai abrir semanalmente essa caixinha de perguntas, tá? Então, mais uma caixinha de perguntas aí respondida para vocês, tá bom? E agora pedir para vocês aí se inscreverem também, entrem no link abaixo que a gente vai deixar aí da loja da Trivela, tá? Para vocês comprarem lá com o cupom Máfia Merengue, tá bom? E basicamente é isso aí, tá bom, madridista? Muito obrigado a todos vocês que curtiram aqui. Deixem um like e se inscrevam no canal, tá bom? Valeu, tchau, tchau. A la Madrid nada mais.